do doce, tá? Vou falar aqui algumas técnicas, né, que seriam mais interessantes, algumas estratégias, na verdade, que seriam mais interessantes para a gente lidar com essa parte do chocolate, sendo que existem várias coisas que podem estar fazendo com que você queira comer mais chocolate. Isso é uma coisa interessante, por exemplo, do sono. Às vezes as pessoas que têm privação de sono, elas não conseguem ali formar, por exemplo, de manhã a serotonina, que é aquele hormônio que a gente fala que a gente está ali alegre e tal. E se a gente não forma muito ele, por exemplo, a gente fica com aquela necessidade de sentir algum prazer. E às vezes a gente joga esse prazer pro alimento, pro açúcar. Ele ajuda a aumentar essa quantidade de serotonina no nosso corpo. Então a gente sente mais prazer, então a gente quer comer mais chocolate. Mas isso foi só uma delas. Vou falar aqui a questão das estratégias, tá? E fala, Renata. Mas aí qual o melhor horário? Seria Então, de manhã, o melhor você consumir durante o dia, porque tem as lendas, assim, eu já ouvi. Por exemplo, eu adoro depois do almoço. Depois do almoço, puxa um docinho, dá aquela levantada. Então, vamos lá. O que seria mais interessante mesmo para você fazer o uso do chocolate? Para você comer chocolate. Chocolate, doce, né? Exatamente. Seria você comer junto com algum outro alimento, tá? Exatamente. Por quê? Porque quando a gente come um alimento que tem muito açúcar, como por exemplo é o chocolate, ele vai fazer com que a gente aumente muito o nosso hormônio que a gente chama de insulina, né? Que ele ajuda a colocar aquele carboidrato para dentro do nosso sangue para que a gente possa produzir ali nossa energia e tal. Então, quando a gente tem um aumento muito grande da insulina, o nosso pâncreas, que é o lugar que a gente vai produzir a insulina, ele vai ter que produzir em grande quantidade, ele vai trabalhar muito, muito, muito. E com ao longo tempo de você ir fazendo isso várias vezes, você pode acabar adquirindo alguma doença, né? Adoecendo ele. Exatamente, você pode acabar adoecendo ele. A gente vai falar até disso um pouquinho mais pra frente. Sobrecarrega. Você vai sobrecarregar ali o seu pâncreas. E outra coisa, quando você dá uma energia também muito rápida, o seu corpo às vezes não dá tempo de metabolizar aquilo para formar energia. Então, o que ele faz? Ele armazena em forma de quê? Gordura. Então, isso é uma coisa interessante. Então, você comer junto com outro alimento, principalmente que é rico em fibras, em gorduras ou proteína, você está fazendo com que aquela digestão seja lentificada. Quando você lentifica essa digestão que vem junto do chocolate, né? Você bota ele junto naquele bolo, você está fazendo com que aquele açúcar seja liberado de uma forma mais lenta na sua circulação. Então, comer junto de uma refeição. Se você quer comer um chocolate, come antes uma fruta. Além do mais, você vai comer menos, porque você não vai comer aquela barra toda, porque você já vai ter se preenchido no seu estômago de alguma coisa. Então, depois do almoço, também é interessante de comer, mas aí eu faço um certo adendo também. Você tem, por exemplo, uma anemia, né, por deficiência de ferro. O leite que tem ali no chocolate, se for um chocolate ao leite, é claro. Se não for, tudo bem, não tem problema. Mas, se for um chocolate ao leite, você também pode estar atrapalhando um pouquinho, porque ele tem cálcio, né? E vai atrapalhar um pouco a absorção do ferro. Aí já não é tão interessante, eu não recomendaria para esse tipo de pessoa colocar depois do almoço. Mas um horário que é bom também é, por exemplo, de manhã, nessa parte da manhã, em que nossas enzimas digestíveis, né? Nossos hormônios estão trabalhando, né, de uma forma mais adequada do que de noite. Tá? E a outra coisa também que é interessante de você comer é depois de um treino, tá? Porque no treino a gente consegue liberar, né, mais de uma proteínazinha que também ajuda a gente a colocar o açúcar para dentro do nosso organismo, tá? Que ele não é dependente de insulina, ele faz parte do exercício. O exercício, ele vai ajudar a colocar essa proteínazinha, tá? Para a membrana, para ajudar a entrar o açúcar. Então, quando você já tá depois daquele pique de exercício, você já facilita a entrada do açúcar que não é dependente da insulina, não vai fazer com que você produza tanto mais insulina, entende? Então, são essas 3 dicas, basicamente. Vem cá, vicia mesmo? Olha, eu vou te dizer que esse é um assunto... açúcar, né? Porque o açúcar É o açúcar, no caso, né? O tipo do doce. Eu vou até, assim, complementar a minha pergunta. Porque nas crianças fica muito nítido essa questão do energético, né? Da energia que o doce dá. Minha filha, às vezes, tem 3 anos. Então, quando ela come doce, come chocolate, come açúcar, gente, ela se transforma, faz mania, tá? É louco o negócio. E aí, assim, parece uma droga, assim, que a criança come ali e fica... E isso vicia, assim, essa sensação de prazer, essa coisa toda que falou, É porque tal. aquela liberação é uma liberação muito grande de energia para aquela criança, entendeu? Então ela tem que extravasar. A criança já tem energia, já é um bichinho pequenininho. Então tem energia acumulada, sabe? Vira uma bomba. Exatamente, vira uma bomba.
Mas essa questão do vício do açúcar, a gente não tem exatamente comprovado. A gente tem alguns estudos, né, falando sobre essa questão, né? Poxa, o açúcar vicia, não vicia. A gente tem uma liberação ali muito grande de dopamina, fazendo com que o indivíduo ele fique nesse ciclo. Ele tem mais uma liberação ali de motivação, de prazer, entende? Então a gente tem isso. Só que não tem como eu te dizer que o açúcar ele vai te viciar como uma droga. São áreas neuronais que são diferentes, entende? Quando você vai falar de uma droga mesmo, de ilícita, né, no caso, que vai causar em você uma certa dependência. Então, a gente pode dizer que são áreas diferentes, mas eu acho que a gente ainda vai ver muitos estudos nessa parte aí sobre o açúcar aí. E, Mari, aproveitando também, gostei muito da pergunta da Cristiane Souza. Quando ela pergunta sobre o dia do lixo, que ela quer comer tudo. Quem nunca, né, gente? Dia do lixo. Eu, por exemplo, tenho o dia do lixo. Chegou o final de semana. Natal. Vira Natal e Ano Novo.